Teve um tempo em que eu achava que fé era não sentir medo, que quem realmente confiava em Deus caminhava firme, decidido, sem dúvida nenhuma no coração. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo que ela é cheia de gente que cria em Deus e mesmo assim tremia. A Bíblia não esconde isso. Ela não romantiza a fé. Em Mateus 14, os discípulos estão atravessando o mar. Não era a primeira vez. Eles já conheciam aquele caminho, já tinham visto Jesus fazer milagres, já tinham ouvido suas palavras. Mas naquela noite, o vento ficou forte, as ondas começaram a bater no barco e o texto diz que eles ficaram com medo. Em nenhum momento a Bíblia diz que eles deixaram de crer, diz apenas que sentiram medo. E isso já diz muita coisa. Às vezes a gente acha que o medo significa ausência de fé, quando na verdade ele só revela que somos humanos diante de situações maiores do que nós. O interessante é que Jesus não estava longe. Ele vinha andando sobre as águas, mas quando os discípulos o veem, o texto diz que eles gritam de medo, achando que era um fantasma. Olha isso. Eles estavam olhando para Jesus e ainda assim com medo. Isso me ensina algo duro, mas verdadeiro. Ver Deus não significa automaticamente sentir paz. Tem gente que está na igreja, tem gente que ora, tem gente que lê a Bíblia e mesmo assim dorme com o coração apertado. E talvez você seja essa pessoa. Talvez você creia em Deus, mas o futuro te assusta. Talvez você confie em Deus, mas o silêncio dele dói. Talvez você obedeça, mas não entende por que está tão difícil. E aí vem a culpa, aquela voz dizendo: se você tivesse mais fé, não estaria assim. Mas a Bíblia nunca disse isso. Jesus não aparece repreendendo o medo primeiro, ele aparece dizendo: sou eu, não tenham medo. Antes de corrigir, ele se revela. Antes de confrontar, ele se aproxima. Pedro então faz algo estranho. Ele diz: se é o Senhor, manda-me ir até aí. Pedro não pede para o vento parar. Ele pede uma palavra. E isso muda tudo. Porque fé não é controlar as circunstâncias. Fé é se mover pela voz de Deus, mesmo quando o cenário continua o mesmo. Pedro sai do barco. Enquanto olha para Jesus, anda, mas quando repara no vento, começa a afundar. E aqui vem uma das cenas mais humanas da Bíblia. Pedro grita: Senhor, salva-me. Ele não faz um discurso, não explica nada, ele só pede socorro. E o texto diz que imediatamente Jesus estende a mão. Não depois, não quando Pedro se acalma, não quando ele demonstra mais fé. Imediatamente. Isso me ensina que Deus não exige uma fé perfeita para agir, ele responde a um coração sincero. Jesus não solta a mão de Pedro e diz: você devia ter confiado mais. Ele segura e só depois ensina. Talvez esse seja o ponto que muita gente esqueceu. A fé bíblica não é a ausência de medo, é a decisão de não deixar o medo governar. O medo vai aparecer na espera, na obediência, no silêncio, na promessa que demora. A questão não é sentir medo, a questão é quem você chama quando começa a afundar. Tem gente que afunda em silêncio, tem gente que finge força, tem gente que se cobra mais do que Deus cobra. Mas Pedro gritou, e Deus ouviu. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo mais fé. Talvez Ele esteja te pedindo mais honestidade. Parar de fingir que está tudo bem. Parar de achar que sentir medo te desqualifica. Parar de carregar sozinho o peso que Ele nunca mandou você carregar. Porque a mesma mão que segurou Pedro continua estendida. Não para quem nunca tem medo, mas para quem, mesmo com medo, decide confiar. E talvez a fé mais verdadeira não seja a que anda firme o tempo todo, mas a que, quando começa a afundar, ainda sabe para quem gritar. Depois disso tudo, tem um detalhe em Mateus 14 que quase ninguém presta atenção.
O texto diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Ele não sugeriu, ele não perguntou se eles queriam, ele mandou. Isso muda tudo. Porque a gente costuma achar que tempestade é sempre consequência de desobediência. Mas aqui, o vento forte nasce depois da obediência. Eles não estavam fugindo da vontade de Deus, eles estavam no centro dela, e mesmo assim o mar se revolta. Isso confronta uma ideia perigosa que muita gente carrega. A de que, se você obedecer, tudo vai ficar fácil. A de que, se você fizer o que Deus manda, o vento não vai bater. Mas a Bíblia não promete ausência de vento, ela promete presença de Deus. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e ele fica em terra. E isso dói, porque tem momentos em que Deus nos envia para travessias e aparentemente fica para trás. O texto diz que Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos lutavam contra o vento. E aqui entra algo profundo. Jesus estava orando por eles, não no lugar deles. Ele não os poupou da travessia, mas também não os abandonou nela. Às vezes a gente pede que Deus tire o vento, e ele prefere fortalecer quem está dentro do barco. Os discípulos remavam há horas, cansados, sem progresso. O texto diz que o barco estava no meio do mar, nem perto da saída, nem perto da chegada. Esse é um dos lugares mais difíceis da fé, o meio. Quando você já não é quem era, mas ainda não chegou onde Deus prometeu. É no meio que a dúvida cresce, é no meio que o cansaço fala alto, é no meio que a fé começa a ser provada de verdade. E então Jesus aparece. Não no começo da tempestade, não no final, mas no meio, andando sobre as águas. O vento ainda estava lá, as ondas ainda existiam, mas agora havia algo maior do que elas. Mesmo assim, os discípulos gritam de medo. Isso mostra que a presença de Deus nem sempre é reconhecida de imediato. Às vezes ele vem de um jeito que a gente não espera. Eles acham que é um fantasma. Quantas vezes Deus já se aproximou de você e você interpretou como ameaça? Quantas vezes ele veio quebrando expectativas e você chamou isso de perda, atraso ou abandono? Jesus então fala, e a primeira coisa que ele diz não é uma ordem, é identidade. Sou eu. Antes de qualquer milagre, ele se revela. Porque fé começa quando a gente reconhece quem está falando, não quando a situação muda. Pedro, impulsivo como sempre, pede algo estranho. Se é o Senhor, manda-me ir até aí. Ele não pede segurança, ele pede direção. Pedro entende algo que muitos esquecem. Não é o lugar que garante a fé, é a voz. Enquanto a palavra sustenta, a água vira chão. Pedro sai do barco. E aqui tem algo importante. O barco também era um lugar seguro, mas era um lugar limitado. Tem gente que prefere a segurança do barco ao chamado de andar sobre as águas. Mas ficar no barco também tem um preço. Ver milagres de longe. Pedro anda. Por um momento tudo funciona, até que ele faz algo fatal. Tira os olhos de Jesus e começa a medir o vento. Quando a fé começa a calcular demais, ela afunda, não porque Deus falhou, mas porque o foco mudou. Pedro começa a afundar. E aqui está a parte mais linda. Ele não afunda em silêncio, ele grita. Isso é fé também. Fé não é sempre manter postura, às vezes é admitir, eu não aguento mais. E o texto diz que imediatamente Jesus estende a mão. Jesus não deixa Pedro afundar até aprender a lição. Ele salva primeiro e ensina depois. Isso revela o coração de Deus. Ele não exige perfeição para intervir, ele responde à dependência. Jesus segura Pedro e pergunta, por que você duvidou? Não é uma humilhação, é um convite à reflexão. E então juntos eles entram no barco. Não diz que Pedro voltou andando sobre as águas, diz que Jesus entrou com ele. Às vezes o milagre não é continuar andando, é não caminhar sozinho. Quando Jesus entra no barco, o vento se acalma.
Não quando Pedro sai, não quando a fé é provada, mas quando Jesus entra. Isso ensina algo simples e profundo. A paz não vem da ausência de vento, vem da presença de Cristo. Talvez hoje você esteja no meio do mar, cansado, remando sem sair do lugar, confundindo a presença de Deus com ameaça. Talvez você obedeceu e, mesmo assim, o vento veio. Isso não significa que você errou. Pode significar que Deus está te amadurecendo. A fé que sobrevive ao vento é mais profunda do que a fé que nunca foi testada. E se hoje você estiver afundando, grite. Não faça discurso, não se explique, não se esconda. A mesma mão que segurou Pedro continua estendida, não para quem nunca duvida, mas para quem decide confiar mesmo no meio da tempestade.